Chamando. Me escuta, Jonas? Ah, agora sim. Alô, Estou te testando? Tá ouvindo. escutando? Tá me escutando? Tá. Sim, Show. estou te ouvindo. Vamos só esperar um pouquinho. O pessoal chegar um pouquinho. Tranquilo. Eu queria fazer uma live no Instagram, mas não tá dando. Que coisa. Tá indo. Por quê? Hum, yeah. Já estamos passados da hora. Vamos esperar esse gente. Senão a gente vai começando. Adriano. Boa noite, Adriano. Tá no mudo? Não te escuto. Tá mais só uns minutinhos pro pessoal entrar. E Me aí a gente ouvindo? começa. Sim, Agora agora sim. sim, Adriano. Ah, tá. Beleza. Agora sim. Boa noite a Sim. todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Cara, eu queria fazer uma live no Instagram, mas não tá dando. Tá dando algum erro? Não, não aparece a opção. Ver se não tem que atualizar o aplicativo. Não sei que seja isso. Não. Tá estranho isso aqui. Não podem ter mudado nada. Só aparece post, story e reel. E não aparece a opção de live. Tá estranho isso aqui. A coisa diferente que eu fiz foi desabilitar as notificações. Vou habilitar de novo. Essa funciona só assim.
Nuvens. Vamos lá. Já passamos uns minutos. Acho que a gente pode ir iniciando por aqui. Então vamos lá, senhores. Vou começar aqui, eu estou gravando, depois eu edito isso aqui. Então vamos lá, vamos começar. Eu não vou precisar me apresentar, isso é bom. Deixa eu compartilhar a minha tela rapidinho. Peraí que eu não estou vendo vocês aqui. Vamos ver essa barra branca. E aqui eu vou ver vocês. Fechou. Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Então, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo nessa aula, por estarem presentes. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre como despertar essa comunicação que muitas vezes ela está presa aí dentro de vocês, que vocês não se sentem seguros muitas vezes de falar, seja através das redes sociais, ou muitas vezes numa reunião, ou perante um negócio, ou até muitas vezes com um parceiro, com a parceira, com um amigo, com a amiga, enfim, são N as situações que nos ocorrem no dia a dia que muitas vezes acaba acontecendo de não te sentir tão confortável de falar, de conversar. Às vezes tem a oportunidade de apresentar um trabalho, de apresentar algo para o público e vem aquele receio, vem aquele medo. Então, hoje, nessa aula, eu vou trazer algumas dicas, algumas sugestões para vocês. A gente vai fazer algumas práticas também para que vocês possam justamente trabalhar um pouquinho mais a voz, trabalhar também esse destravar. Tá? Então, esse aqui, para começar, ele é um ambiente que é seguro para nós. Então, aqui, essa informação eu estou gravando, mas é apenas para que eu tenha ela salvo no meu ambiente local, então não vai ser transmitido nem nada. E também aqui a gente não está para julgar se vocês têm ou não têm as técnicas, se vocês têm ou não têm a capacidade de falar, de se expressar. Não se preocupem, aqui é um espaço que é seguro para nós, para que a gente possa realmente colocar em prática e aprender juntos, tá bom? Eu não preciso me apresentar, você já me conhece mais do que ninguém. Vamos lá, então. Quais são as dores que a gente geralmente tem na nossa comunicação, tá? E aqui o ponto são dores do homem, tá bom? Então, muitas vezes a gente tem que engolir sapo. A gente sabe que tem algo importante para dizer, mas muitas vezes chega na hora de a gente falar, nós não falamos. Então, esse é um dos sintomas em que algo dentro de nós está bloqueando a nossa capacidade de, naquele momento, a gente se posicionar e comunicar algo. Pode ser no trabalho, com relação ao nosso chefe, ou com algum colega de trabalho, ou também no relacionamento, muitas vezes que a gente se cala, que a gente não se posiciona, ou com algum vizinho. Então, algo dentro de nós não nos permite que a gente fale naquele momento, a gente tinha alguma coisa para falar. Outra dor é o ser bonzinho, que aí nós falamos sim para tudo. Aceitamos tudo que vem para nós e não sabemos dizer não. Cada vez que a gente fala um sim para os outros, a gente fala um não para nós mesmos. Bom, então essa acaba causando uma sobrecarga muitas vezes nós por nós dizermos sim para tudo. Sentir-se invisível. Tá? Quando nós falamos e não somos levados a sério. Então, essa mensagem ela não tem um impacto nenhum. A gente fala, a gente comunica, mas é como se nós não tivéssemos falado. As pessoas não percebem a nossa presença, não percebem que nós estamos ali, não dão a atenção devida. Às vezes tu tá ali, a pessoa está no celular, está olhando, não está nem aí. O homem menino, outro ponto na nossa comunicação, essa insegurança e busca por aprovação. Tá? Então, muitos de nós muitas vezes nos posicionamos
na nossa comunicação e a gente muitas vezes não expressa ela porque a gente busca a aprovação dos outros. Então, por querermos ter a aprovação das outras pessoas, faz com que a gente prefira não falar, que a gente não se posicione, que a gente não coloque a nossa cara, não nos coloquemos para que os outros nos vejam. A gente fica no nosso canto escondido, tá bom? Por medo de ser... na verdade, aí é o outro item, que é por medo de ser julgado. Os dois, eles estão juntos. O fato de nós buscarmos aprovação e o medo de ser julgado é muito próximo do outro. Boa noite, Maurício. Então, aqui é um cenário das nossas dores, tá bom? São alguns pontos. Há mais pontos? Sim, com certeza. Há mais pontos. E esse é um dos pilares da comunicação que eu trago na metodologia que eu criei do Homem Desperto, que é o primeiro pilar de todos, é o autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, e muita gente fala sobre autoconhecimento no nosso comportamento, a necessidade que é o autoconhecimento. De o que é o autoconhecimento? A gente conhecer realmente quem nós somos, os nossos princípios, os nossos valores, a gente se posicionar. Tá bom? A gente se posiciona, esse é o Jonas, é aqui, eu tenho esses princípios, esses valores, é quem eu sou. Bom, eu não abro mão disso. Agora, em relação à nossa voz, ela é extremamente importante também. Por quê? Porque eu vou identificar em mim o que eu preciso melhorar. Eu vou identificar primeiro o que está me prendendo, quais são as minhas limitações, o que eu preciso melhorar na minha voz. E através desse processo de se conhecer, de se auto-observar na nossa comunicação, a gente pratica, coloca em prática, recebe um feedback e depois seguimos em frente. Corrigimos o que precisa corrigir, identificamos o que precisa ser melhorado e seguimos em frente. Então, o olhar para a nossa comunicação, ele inicia justamente com o autoconhecimento. O que me bloqueia? Daquelas dores que eu passei no slide anterior, quais me afetam? Quais me impedem, muitas vezes, de eu me posicionar e de eu me comunicar? O que me impede, muitas vezes, de eu pegar o telefone e ali fazer uma live e eu querer transmitir alguma mensagem para as pessoas? Não o problema técnico que eu acabei de ter, que não está funcionando o botão live para mim, mas sim o fato de eu tenho medo, eu tenho receio de que as pessoas vão falar de mim, do que o que eu vou falar, elas não vão gostar, ou de eu não ser bom o suficiente, e isso é muito comum, nós acreditarmos que nós não somos bons o suficiente para sermos capazes de fazer isso. Então, tudo isso muitas vezes está ali nos impedindo de que nós possamos soltar realmente a nossa voz. Então, esse é o primeiro passo, olhar para dentro, identificar como é a nossa comunicação e o que nos impede, muitas vezes, de nós comunicarmos bem. Não são só técnicas. As técnicas a gente aprende. Elas nos trazem, claro, um pouco mais de autoconfiança. Afinal, eu estou me capacitando e muitas vezes pode ser que a falta de capacidade ou de eu me sentir inferior e não conseguir comunicar me afete. Isso com certeza contribui, mas não é só isso. Então, para a gente começar, vamos fazer um pequeno exercício. Cada um de vocês. Quem quiser levantar a mão e falar, pode falar. Se não, pode escrever aqui no chat do Zoom, tá bom? Minha comunicação em 3 palavras. Aí vocês podem escrever: a minha comunicação é tímida, a minha comunicação é confusa, a minha comunicação é monótona, a minha comunicação é hesitante. Tá? E aí vocês vão depois escrever 3 palavras de como vocês desejariam que fosse a comunicação de vocês. Que ela fosse mais clara, que ela fosse mais impactante, que ela fosse mais inspiradora.
Então, escrevam aqui no chat, ou quem quiser falar pode levantar a mão também. Deixa eu só ligar fora. Vocês usam os exemplos, né? Ou vamos fazer melhor. Já que estamos, avaliem rapidamente, pensem, e eu vou colocar vocês em duas salas, tá bom? Temos duas duplas aqui e cada um conversa um com o outro. Como é a sua comunicação? Pode ser? Pode ser. Rapidinho a gente faz isso. Vamos lá. Deixa eu criar aqui duas salas, rapidinho. Vai aparecer, para quem não sabe, vai aparecer na tela aí para vocês entrar numa sala, tá bom? É só clicar. Sair automática. Duas salas. Criar. Fechou. Vamos lá. 5 minutinhos para vocês conversar rapidinho ali sobre como é que é a comunicação de vocês. E aí a gente volta, tá bom? Se terminarem antes, pode voltar antes.
Aí, já voltamos. Como é que foi o exercício? Foi bom? Foi legal? Foi Acho que bom, aham. a gente conseguiu ver mais ou menos os pontos ali que é meio parecido, entendeu? Quando vai tentar passar, comunicar algo, entendeu? Então, Legal. a gente meio que, vamos dizer assim, tenha algo em comum ali na parte da comunicação. Sim. Boa, boa. Aí, Maurício, voltamos. Luciano, como é que foi o exercício? Ah, foi muito bom. Muito Foi bom. bom? É, foi bom, sim. Identificaram similaridades aí no problema da comunicação de vocês, e que desejam também? A É, na verdade. similaridade entre eu e o Luciano é na dificuldade em ser claro, da gente não conseguir ter a Legal. certeza da expressão do que está aqui e o que o outro entende, né? A comunicação que o outro entende. Legal. Mas o Luciano acaba tendo como dificuldade a timidez, uma linguagem mais tímida, e eu Uhum, acabo tendo com a minha prolixidade. Às vezes eu acabo me aprofundando demais e desviando do foco, né? Que uhum, vai, no meu caso, o objetivo um deles é ser objetivo, né? Eu venho descobrindo uhum, que eu preciso ser tá, mais objetivo. Às uhum, vezes a cabeça pensa muita coisa, mas tu tem que encaixar uhum, isso num tempo ordenado, né? certo. Uhum, Uhum. boa. Uhum. Adriano e Léo, vocês identificaram quais problemas que vocês identificaram? Sim, um dos pontos que eu explanei pro Adriano ali, que eu tenho dificuldade, mas é a questão do nervosismo, né? Que na hora o Uhum, nervosismo acaba por atrapalhar, por assim dizer, acaba por atrapalhar o que eu quero realmente transparecer, né? E um outro uhum, ponto é saber quando eu me fiz entender para a pessoa, né? Conseguir transmitir a informação, como o próprio Maurício falou, a informação que tu queres que está na tua cabeça, saber se a pessoa conseguiu abstrair aquilo da forma como tu realmente quer que ela entenda, né? uhum. Legal. É, exatamente. Nervosismo. Adriano, É, tu? não, foi a mesma coisa ali da questão da timidez ou tu ficar ou tu não tentar ser assertivo, né? E Uhum, não ser claro e também na questão de como é que eu vou dizer assim, de tu conseguir deixar a pessoa ali o que tu tá comunicando, deixar a pessoa, como é que eu vou dizer assim, ali fixa, vamos dizer assim, do que tu sim. tá querendo passar, não, entendeu? De tipo, tu ficar muito veja bem, assim e tal, e a pessoa quando vê tá lá observando, olhando outra coisa, não, tu não tá sendo claro, ou tu não tá conseguindo trazer ela para tua Uhum, comunicação, né? entendi. Ah, Talvez não seja clareza, seja o que a gente vai ver depois. uhum, Tom de voz, como uhum, tornar essa apresentação mais rica. Mas cada um de vocês trouxe pontos aqui, a gente vai trabalhar quase todos eles na sequência, mas, cara, a timidez para mim sou eu, para quem me conhece há mais tempo,
vai lembrar que a timidez para mim foi sempre um problema, tá? Eu era aquele menino em que eu não desgrudava da minha mãe, nem do meu pai. Eu nunca apresentava trabalho na escola, eu fugia disso, tá? Então, dificilmente eu falava em público. Só que eu me vi confrontado depois na minha vida que eu sempre admirava as pessoas que falavam bem em público. E só existia uma maneira para eu fazer isso. Era eu me colocar na frente disso, me colocar nessa situação de perigo que a gente acredita, né? Que aí nós criamos toda essa proteção fisiológica do nosso corpo e também mental. E com o tempo, e com a prática, e com muito trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento também, através de técnicas e de autoavaliação, eu consegui romper com essa timidez, mas o nervosismo ainda existe, faz parte, ainda de mim, o nervosismo faz parte, e a clareza que vem da concisão, da nossa capacidade de sermos objetivos na nossa fala, a gente vai falar na sequência, depois ali eu trago mais algumas dicas para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir, que o que eu vou compartilhar com vocês vai ajudar nas dores que vocês têm, com certeza. Isso é uma aula só hoje, tá? Primeiro ponto, a capacidade de nós falarmos e projetarmos melhor a nossa voz. Isso aqui vai ajudar também a contribuir com o nervosismo. Então, eu vou pedir para vocês sentarem aí, confortavelmente aí, e observem a respiração de vocês. Eu quero que vocês observem a respiração de vocês. Eu quero que vocês olhem se a respiração de vocês ela está acontecendo apenas uma respiração mais alta, aonde só há um movimento do peito, ou se vocês também estão respirando pela barriga, estão vendo que o movimento da barriga de vocês está acontecendo. Tá? Para isso, vocês podem tocar na barriga. Eu quero que vocês observem. E agora eu quero que vocês fechem os olhos. Eu quero que vocês se imaginem em um palco com o microfone na frente de vocês e há 10.000 pessoas na frente de vocês. É uma multidão de pessoas. É uma multidão. Observem se o coração não vai acelerar um pouco mais, mas olhem para essa multidão. Elas estão esperando que vocês apresentem a palestra de vocês. Eles estão esperando que vocês façam a fala de vocês. Então agora vocês respiram fundo, enche bem profundo, depois solta pela boca. E tenta encher a barriga. Observa essa barriga, ela vai enchendo de ar. E também o peito. E aí vocês vão soltando esse ar. E à medida que vocês vão respirando profundamente, vocês vão relaxando também. Mais uma. Pode abrir os olhos. Antes de qualquer fala que vocês venham a fazer, esse tipo de relaxamento, ou como eu conheço também como centramento, ou pode ser também, se algum de vocês tem alguma crença religiosa, uma oração antes, faz com que a gente acalme um pouquinho a nossa ansiedade e o nervosismo de querer falar. E por que isso? Quando nós estamos nervosos, a gente tende a falar mais rápido. Para quem conhece aqui a região, a gente vai parecer um manezinho falando. Tá? Então a gente tem que tranquilizar um pouquinho para que nós possamos falar de uma forma mais clara
e pronunciar melhor as palavras quando nós estivermos falando. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de exercício antes da nossa fala. Ah, mas Jonas, e depois, durante a fala? Durante a fala, vocês podem fazer pausas estratégicas. Então, a pausa é justamente eu tomar o fôlego, eu paro, eu respiro e eu continuo. Eu posso fazer uma pausa para tomar uma água também. Tá? Nós não precisamos ficar cuspindo constantemente o nosso conteúdo. O importante aqui é a variação da voz que nós vamos utilizar, que a gente vai ver na sequência depois. Eu vou falar um pouquinho sobre os arquétipos o senoide da comunicação. Mas não a velocidade que nós vamos falar. Pronunciar bem as palavras. Usar também dessas pausas para que a gente possa transmitir bem a nossa mensagem. Porque senão a gente está muito nervoso, a gente começa a falar rápido, aí eu quero falar isso, já não sai mais, a gente acaba atropelando a nossa palestra, as pessoas não entendem, não compreendem, tá? Então, aqui vem a parte da dicção, da clareza, de a gente articular bem as nossas palavras, tá bom? Evitando que nós venhamos a engolir algumas palavras. Então, a dicção correta das palavras faz com que a nossa mensagem ela seja clara. Então, muitos de vocês buscam clareza na fala. A dicção, a articulação das palavras é fundamental. Além disso, a pausa é extremamente importante. A gente vai ver então depois o próximo, que é a modulação. Mas antes disso, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeirinha nossa aqui. Tá? Então, cada um escolhe uma frase e lê ela primeiro assim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E vai aumentando a velocidade. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? 3 vezes. Cada um lê 3 vezes a frase para a gente poder praticar um trava-línguas. Tá bom? Voluntário, quem quer ser primeiro? Se ninguém se voluntariar, eu indico. Vamos Quer lá. uma? Posso Então vai ser? lá. Pá, quem vai primeiro? Calma aí. Maurício, vai lá, Maurício. Maurício, Pode oi. ser o Maurício. Vai lá. 3 passos de trigo para 3 trigos tristes. 3 passos de trigo para 3 trigos tristes. 3 passos de trigo para 3 trigos tristes. Boa. Isso. É, Mas percebe que tenta fazer com que a dicção ela seja um pouquinho melhor em algumas palavras. Falou rápido, entendeu? Mas o bom é quando nós falamos rápido e a gente pronuncia bem as palavras. Tá bom? Mas aí não depende do tipo da sílaba, por exemplo, é mais fácil para mim falar o rato Ah, roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a sim. roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora o tr, 3 O tri. pratos, tri, pá, o TR é complicado, bicho. É. Você vê como é que é 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha aí, ó. É difícil realmente. Mas tenta assim, ó. O mais importante não é falar o mais rápido, tá? Mas na medida que tu vai praticando, a pronúncia correta das palavras, para que isso aqui na verdade é só para a gente treinar, não para nós falarmos rápido na nossa fala, na nossa comunicação, mas justamente a pronúncia das palavras. Tá? Mas tá bom, vamos lá, o próximo. Posso ir. Vamos lá. O sabiá sabia assobiar, mas não sabia cantar. O sabiá sabia assobiar, mas não sabia cantar. O sabiá sabia assobiar, mas não sabia cantar. Isso aí. Bom, próximo. Pode ser. vamos lá. Vai lá, ah, vai lá, Adriano. Bragre, já errei já. Bagre branco, branco bagre. Bagre branco, branco bagre. Bagre branco, branco bagre. Nossa, aí, velho. Boa. Difícil. Vai lá. Luciano. Larga a tranca, tranca a porta e tranca a rua. Lar... Larga a tranca, tranca a porta e tranca a rua. Larga a tranca, tranca a porta e tranca a rua. Boa.
Boa. É isso aí. A atividade era simples, só para que vocês vissem que, na prática, com o tempo, a nossa fala, a gente não precisa falar rápido, como eu estava aqui no Trava-Línguas, mas pronunciar bem as palavras. Isso ajuda na prática das palavras. Porque o mistério aqui, tá? O mistério realmente é o que nós vamos ver na sequência, que é o senoide emocional da montanha-russa. Mas antes disso, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre clareza, já que muitos de vocês têm essa dor de não ser claro na fala. Então, a clareza é justamente a gente, como que nós vamos ser claros? Há alguns pontos que nós podemos seguir. Linguagem precisa, evitar jargões ou termos muito técnicos que as pessoas não vão compreender. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer antes de nós, quando nós estamos preparando a nossa exposição, a nossa fala, é compreender quem que é o nosso público. Se eu falar, por exemplo, Maurício, tu é médico, tu é psiquiatra, se na tua área tu vai fazer uma palestra para médicos, psiquiatras, cara, tu vai usar os termos técnicos, tu vai usar palavras que os teus colegas vão entender. Mas se tu vai falar para o público de maneira geral, então tu vai ter que usar um vocabulário que ele seja mais simples e compreensível com o público de maneira geral, porque eles não vão entender muitos termos técnicos. Então, a gente tem que compreender qual que é, entender quem é a nossa audiência, tá? Organizar as nossas ideias, que elas estejam de uma forma lógica, estejam estruturadas. Começo, meio e fim. Cara, introdução ali, o começo. Tá? Vamos supor que a fala de é 10% da fala de vocês. Introdução é 10% da fala de vocês. Ah, mas, cara, eu tenho um monte de coisa para colocar na introdução. 10%. Não precisa mais do que isso. Tá? O grande bolo da fala de vocês, 80% dela é o desenvolvimento. É ali que vocês vão desenvolver as ideias. Então, se a introdução eu faço uma apresentação do que eu vou falar, essa noite eu vou apresentar para vocês como desbloquear a voz de vocês, utilizando não só de técnicas, mas também de processo de autoobservação, de uso de voz e também de linguagem do corpo. E eu prometo para vocês que no final do encontro vocês vão sair melhores do que entraram. E aí depois eu vou entrar num assunto e vou decorrer esse assunto 80% do meu tempo. E no final eu faço uma conclusão. No dia de hoje, na minha fala de hoje, eu trouxe esse assunto. Se vocês não lembrarem de mais nada do que eu falei hoje, lembrem desses assuntos. Então, eu vou concluir a mensagem, posso relembrar os assuntos que eu falei e encerro com alguma mensagem impactante, alguma coisa que eu acredito que eu quero deixar ali como marca na minha fala. Mas, então, essa estrutura ajuda a trazer clareza na nossa fala. Conciso e objetivo. Então, vamos lá. Evitando informações desnecessárias que podem confundir o ouvinte. Cara, a concisão e a objetividade, Maurício que conhece bem, isso aqui é uma característica masculina. Nossa, de nós sermos objetivos na nossa fala. Então, quando eu estou preparando a minha fala, quando eu estou nessa fase de preparação, é provável que aconteça que vocês vão capturar muitos dados e muitas informações de diversos lados. Então, vocês vão ter... Eu tenho uma palestra de 30 minutos e eu tenho conteúdo para 3 horas para falar. Como que eu vou fazer isso? Então, começa a cortar, começa a ver o que realmente importa, o que realmente é importante em relação àquele assunto. Por isso que é extremamente importante quando nós vamos fazer uma fala, é definir qual que é o objetivo da nossa fala. Então, define qual que é o objetivo. Se eu vou fazer uma palestra, vamos lá, eu vou fazer uma palestra como eu fiz agora na segunda-feira no Centro Espírita, que eu falei sobre eu ia falar sobre suicídio, eu acabei falando sobre outro assunto. Uh, eu falei sobre autoconhecimento. Vamos lá. Mas autoconhecimento é muito amplo. Então eu falei autoconhecimento e autenticidade. Ser você mesmo. E fiz um link disso com a doutrina espírita. Então, tu
tem um tema geral, e aí tu traz um subtema para que tu possa ser mais objetivo ainda. E ali, dentro desse subtema, tu vai preparar a tua fala. Tá? Então, isso é importante, porque senão fica um tema muito amplo. Vou falar sobre, sei lá, sobre política. Ah, o que tu vai falar sobre política? Política do Brasil. Muito amplo ainda. Política do Brasil e o partido de esquerda e direita. Bipolaridade. Muito amplo ainda. Aí tu vai diminuindo, vai chegando até que tu vai ser mais objetivo na tua fala. Tá bom? Utilizar recursos visuais. Tá? Slides que possam complementar as palavras. Então, observem que nos slides que eu estou usando aqui, eu estou usando poucas palavras, poucas frases. Eu uso imagens que contribuem com aquilo que eu estou trazendo. Tá? A maior parte dos slides tem imagens que estão contribuindo. Tá? Então, isso ajuda na transmissão da nossa mensagem. Nós temos canais que nós recebemos a mensagem de forma diferente. Então, há alguns de nós que recebemos a mensagem mais pelo visual. Então, eu capturo mais as coisas quando eu vejo as coisas com imagens. Há outras pessoas que capturam mais apenas com auditivo. Com auditivo, elas ouvindo, elas prestando atenção só na voz, elas conseguem compreender melhor. E há outras que usam os canais sinestésicos, que é da emoção, da sensação. Então, quando eu transmito também emoção, energia na minha fala, eu também alcanço esse público. Então, são 3 tipos de público que nós podemos alcançar. E utilizando o recurso visual, isso contribui também. Tá? Então, vejam que, de maneira geral, a clareza ela tem vários pontos que ela pode contribuir na nossa fala. Bom? Vamos lá, vamos entrar no senoide emocional. Tá? O que é o senoide emocional? Na verdade, é assim. Alguém desenvolveu, na verdade foi assim. O marketing digital foi lá e estudou os arquétipos. Arquétipos vêm de Carl Gustav Jung, Joseph Campbell também foi um que trouxe o estudo dos arquétipos, que são padrões comportamentais que nós trazemos, que nós temos em nós. E isso muitas vezes está no nosso inconsciente, a gente não percebe isso. Bom, mas aqui a gente trouxe esses arquétipos, ou eles foram adaptados para uma comunicação. Então a gente vai, eu vou trazer todos eles aqui, mas a gente vai tratar apenas de 2 hoje, tá bom? Então vamos lá. Quais são os papéis do arquétipo na nossa comunicação? A gente tem o arquétipo do mestre. É aquele que tem conhecimento e vai transmitir um conhecimento. Então ele passa esse conhecimento com clareza, com autoridade e com uma didática. Então quando nós nos utilizamos desse arquétipo, a gente já transmite melhor a nossa mensagem. Então, quando a gente está ensinando alguma coisa, a gente está utilizando o arquétipo do mestre. Tá? Então, de alguma forma, aqui neste momento, eu estou utilizando o arquétipo do mestre, trazendo o conteúdo para vocês e utilizando a autoridade que eu tenho e também de alguma didática. Certo? O curador. Então, é aquele que acolhe. Então, é a pessoa que acolhe na sua comunicação. Então, o terapeuta ou a pessoa que vai fazer uma palestra, por exemplo, num centro espírita, ou que vai fazer uma palestra até em qualquer outra religião, ele se utiliza muito do curador, porque ele vai, através da fala dele, vai procurar acolher as pessoas. Eu entendo da tua dor, eu sei o que você está passando, eu compreendo isso que você tem. Então, é algo que está trazendo mais o público para próximo. Depois nós temos o guerreiro. Então, é aquele que traz uma comunicação mais indignada. Tá? Ele está desafiando as pessoas. Ele traz algo mais enérgico. Porra, caralho! Não é assim que se faz. Então, tu traz um tom mais enérgico na tua fala, mas um tom mais indignado. Que tu não está satisfeito com aquela situação. Ou que tu quer desafiar as pessoas em relação àquilo. Isso aqui, pensem, isso aqui são energias que nós estamos trazendo na nossa fala.
Bom, então o mestre, a gente pode utilizar algumas frases que podem nos ajudar no mestre, que é, por exemplo, anota aí essa dica que eu vou te dar. Presta, presta atenção nessa dica aqui. Então, são algumas frases que a gente utiliza no mestre. O curador é: eu compreendo a tua dor, eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu tô aqui, eu posso te ajudar. Ou o lema que a gente utiliza, né, Maurício, no homem inteiro: eu estou aqui e tu pode contar comigo. Então, essas são algumas frases que o curador pode utilizar. O guerreiro é mais indignação. Cara, eu não me conformo com essa situação. Eu tô pé da vida com isso que está acontecendo, mas também trazer um tom mais enérgico. Bom, o visionário é aquele que vai inspirar as pessoas. Então ele mostra novas possibilidades para elas. Visualiza o teu futuro. Sabe aquele exercício que eu fiz com vocês, de vocês se visualizarem na fala de vocês e o público à frente? Eu estou utilizando o recurso, o arquétipo do visionário. Fazer com que as pessoas visualizem. E na nossa fala a gente pode ver isso. Imagina só. Esse é um tipo de palavra e de frase que nós podemos construir através do visionário. E o bobo, ele traz leveza, ele traz o humor. Tá? Então, nem todos de nós temos essa capacidade de trazer o humor na nossa fala. Mas a gente pode trazer leveza, que é através do sorriso. Uma tranquilidade, uma alegria natural na nossa fala que a gente traz. Então, através das nossas feições, a gente transmite também essa leveza. Então, esses 5 arquétipos, quando nós mesclamos, quando a gente mistura eles, faz com que a nossa fala atinja melhor o nosso público, para que ela não se torne uma fala monótona. Porque senão a gente fica sempre no mesmo tom de voz, falando igual, e assim a gente faz toda a aula. Então a gente cria essa montanha russa mesmo na nossa fala. Eu trago um guerreiro: pô, vocês não entenderam isso aqui? Presta atenção nisso aqui, observa isso aqui. Ou eu trago um mestre: anota aí observa, anota essa dica que eu vou te dar agora. Olha só, imagina vocês daqui 6 meses fazendo uma palestra para um público de 5.000 pessoas. E aí eu também posso trazer o bobo, trazendo alguma piada, mas algo de humor ali que faça sentido, não algo forçado. Ou a leveza, o sorriso também com o público. Fechou? Esses arquétipos ali, Hum, a ideia é que a gente, para se comunicar melhor, a gente hum. utilize deles em conjunto, não ou não, por exemplo, assim, por É mais que assim. eu não seja o meu Uhum, papel ser guerreiro, mas posso uhum, tentar utilizar dele, né, da forma uhum, como, né, um cara que ser mais sim, desafia, um cara falar uhum, palavras mais intensas para tentar se uhum, comunicar. E, enfim, o que eu quero dizer é tentar unir todos aqueles ali para tentar passar a comunicação da forma ideal, é isso? Para tentar sim, trazer o público para o que tu quer falar, assim, digamos assim. isso. O bom é mesclar eles, com certeza, né? Assim, vai ter um que vai ser aquele que a gente se destaca mais. Uhum, Que na hora que a gente. Lembra, eu falei lá do autoconhecimento, e tudo que eu estou trazendo para vocês é justamente para que vocês identifiquem aonde que você se encaixa, onde se encaixa a comunicação de vocês. Então, identificar qual que é o arquétipo que eu me encaixo, a minha comunicação, ela se encaixa. Bom, é natural, tu não, aqui eu estou trazendo, apresentando isso para vocês. Na medida que vocês forem falar, que vocês vão apresentar alguma coisa, vocês vão mostrar: eu sou mais curador, eu uso muito o dicionário, eu consigo ser o bobo, eu consigo trazer alegria, humor, ou eu sou guerreiro, eu estou sempre ali desafiando as pessoas, falando mais enérgico. uhum, Vai ter um que vai ser o teu principal. sim. Mas para que a tua fala ela não seja unissono, monótona, que seja um som, um tom só, é bom mesclar eles. Então, há momentos que tu vai trazer o desafio, tu vai trazer a energia do guerreiro, há momentos que tu vai trazer o mestre, que tu está ensinando alguma coisa, e também tu pode trazer uma voz mais clara, mais precisa.
entregando um conteúdo, há momentos que tu vai trazer o visionário para que as pessoas visualizem, que elas imaginem o que elas estão. Então, mesclar elas é importante, com certeza. Só que no começo, isso aqui exige muita prática, tá? Porque no começo tu vai te observar, mas talvez tu não consiga identificar todos. Talvez tu fique, né, nossa, tu fica só pensando em qual que tu tá. Mas com o tempo e com a prática, tu vai observar que tu vai conseguir ir entrando num e entrando no outro, traz um guerreiro aqui no momento quando é preciso, ou traz um mestre quando tu está ensinando alguma coisa, traz o visionário, o bobo às vezes sai naturalmente, tá? Então, sim, é bom mesclar eles, mas isso com o tempo acaba se adquirindo, Um tá bom? treinamento. Uhum. Fechou. Treinamento, é prático. Uhum. E como a gente pode fazer uma prática agora, justamente, treinar um pouquinho essa voz do guerreiro e do sábio. Então vamos lá. Na verdade, não é. Aqui é a voz do sábio, mas eu acabei não corrigindo ali. Aqui nós vamos trazer o arquétipo do curador, tá? Então a gente vai falar guerreiro e curador nesse momento. Então, escolha uma frase cada um e vamos fazer o seguinte exercício. Vamos lá. Primeiro, lê a voz com uma voz mais suave. Então vamos lá. A água é essencial para a vida. Depois traz um pouco mais de energia. A água é essencial para a vida. Dois tipos, a mesma frase. Pode ser? Vamos lá? Pode. Quem quer começar? Posso ir de novo? Então vai lá, Luiz. Respirar é um ato fundamental. Esse seria o sábio. Respirar é um ato fundamental. Esse é o guerreiro. Boa. Boa. Posso ir? Vai. Próximo. Vai lá. A verdade pode ser simples. A verdade pode ser simples. Bom. Vamos Luciano, lá. vai lá. O livro está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa? Bom. Trazer um pouco mais de energia, Luciano. Vamos lá. Vamos ter essa timidez aí. Fala assim, ó. O livro está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa. De novo, Luciano. O livro está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa. Isso aí. Fala em espanhol agora, Luciano. É, Vai lá. eu ia te perguntar isso, Jonas. Eu queria ver o Luciano falando em espanhol. Fala en español. Habla ahora en español, Luciano. El libro está sobre la mesa. Dale. El libro está sobre la mesa. Aí saiu melhor. É. Ah, Vai lá, Adriano. A tecnologia avança rapidamente. A tecnologia avança rapidamente. Tá tímido ainda esse guerreiro aí. Tá, né? Vamos A lá. Mais tecnologia uma vez. avança rapidamente. Melhorou. Agora sim. Agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos de novo em duplas e pratiquem um pouco um com o outro. Identifiquem, tá? Pratiquem esses dois. Só fiquem no curador, o sábio, e no guerreiro, tá bom? Falem, elaborem algumas frases. Se quiser, que eu não tem como compartilhar isso aqui com vocês, mas vão para a sala de novo e treinem um pouquinho, tá bom? E identifiquem. O outro tenta identificar, olha, acho que o teu guerreiro, talvez melhorar um pouco. O teu curador tá bom. Vamos praticar um pouquinho, tá? Vou dar uns 5 a 10 minutinhos para vocês praticar, tá bom? Beleza. Pode ser? Vamos Uhum. lá. Deixa eu parar de compartilhar e vamos para. Cadê? Vamos.
Vamos recriar. Criar. Agora sim. Fechou.
Opa. Tá me escutando, Jonas? E aí, como é que foi lá? Uhum. Como é que foi Foi lá? bom, né? Tá bom? Deu pra gente perceber bem ali. Eu usei algumas frases que eu bolei na hora aqui e depois a gente pegou mais duas ali, que estavam duas sugestões tuas, né? E a gente conseguiu perceber bem ali a diferença do sábio e a diferença do guerreiro, né? Na entonação da nossa voz quando a gente se expressa, né? Acho que Legal. faz total diferença a forma como a gente, por mais que sejam iguais as frases ali, a forma como a gente expressa elas transmite para as pessoas com uma informação diferente, né? Uhum. Ou marca mais ali o que a gente quer passar, né? Então faz total sentido. Legal. Boa. O que mais? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Como é que foi o exercício? Ajudou? Deu para identificar? Vou dizer que foi Bom, desafiador. Tá bom. Mas ali, ô Jonas, Ah, descobrimos uma parte em comum. opa! Eu e o Adriano aqui, a gente transita muito mais no mestre do que no guerreiro. Nosso guerreiro está um pouco Olha aí, ó. escondido. O meu até saiu um pouquinho. O do Adriano, não, no exercício que a gente fez. Mas daí eu bolei, dividi com ele de o que a gente podia falar, né? Eu sou um gremista, ele é um Aham. colorado. Então, aí Pronto. cada um ia falar do seu time e como a gente ia flutuar nesse papel. Como eu acho que eu ganhei um título mais recente, eu ainda tenho algum guerreiro. O Adriano está meio escondido, ele está fazendo uma valsa dos 15 anos, não está ganhando nada, então ele está mais acanhado. Mas eu ia dizer, Adriano, tu tem que assistir aquele canal do Baldaço, porque aquele cara é só guerreiro e maluco. Aí o ah, cara se não. conecta com um cara daqueles, aí a energia vem nela, ela transparece mais facilmente. Nossa, não dá Mas aí foi com legal, foi vassoura. bem legal. Não, mas foi bom, foi bom. É verdade. Foi legal porque a gente às vezes acha que, tipo assim, não, acho que dá para fazer. Aí tu começa a fazer e Aham. depois tu, não é tão simples assim de chegar ali, né, expressar de toda forma. É que o desafio do guerreiro é justamente encontrar dentro de nós algo que te incomoda e que tu vai trazer para fora. Uhum. Porque, pensa, é muito fácil para mim chegar e dizer: Cacete, meu, vamos lá, caralho, vamos se mexer. Vem na hora uma indignação e tu traz essa indignação na energia. Agora, é que assim, a gente aqui é uma aula que não dá tempo de ver todos os pontos, tá? Mas quando tu alinha esses arquétipos com os gestos e as feições no rosto, aí é o pacote completo, entendeu? Uhum, Porque o guerreiro tanto usa um gesto que ele é mais incisivo, que ele é mais provocativo, que ele é mais indignado, e ao mesmo tempo as tuas feições e a tua linguagem corporal vai ajudar nessa fala. Mas claro, uhum, tu traz essa energia a mais na tua fala. sim. E os Jonas, outros, ah, eu ia te perguntar, assim, na tua experiência aí que trabalha já com os fatos. hum, Claro que eu fiz um improviso com o Adriano. Então aí eu uhum, vou forçar um guerreiro em algo ou tenho que uhum, achar, não houve a estruturação e o planejamento da uhum, palestra, né? uhum, Se eu estruturo a palestra, eu consigo uhum, identificar, por exemplo, bom, eu vou falar o que me indigna. Ao eu uhum, falar algo que eu não concordo, que me indigna, é mais fácil de eu achar o guerreiro ou de eu me expressar como guerreiro, porque eu vou estar sim, falando
uma fala identificada com isso. Algo que Sim. me compadece, algo que eu fico mais preocupado, vai ativar Uhum. mais facilmente o arquétipo curador que eu tenho, porque genuinamente eu vou estar falando aquilo com uma preocupação. É Sim. assim? Porque quando eu fui falar de futebol ali, eu fui falando, mas flutuando a fala, e como é estranho quando tu quer botar um guerreiro numa fala que, tá, mas eu Que só ela não estou faz dando uma sentido. informação e ela não me indigna Sim, essa sim. informação, mas Ela não faz fica sentido. meio fora do tom, assim, tu fica Sim, sim, forçado, com né? certeza. Tu não precisa forçar esse ponto, entendeu? Não estou te Vai ouvindo. ter. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo ou não? Sim, eu te escuto. Sim, eu tô te escutando. Aham. Veio. Tirei o mouse. É verdade, mas só enquanto ele tá ali, o que o Maurício Consegue falou ver agora? é bem Ah, isso aí mesmo. De tipo, sim. tu vai falando e aí tu tenta na cabeça forçar, não, eu vou falar nesse ponto aqui, Uhum. mas às vezes não vai. Porque realmente é uma coisa que eu acho que teria que ser espontâneo, de tu tá falando e vir aquela Sim. indignação que tu tá falando, não, mas desse ponto aqui eu vejo que não é bem assim, entendeu? Tipo, algo assim, sei lá. Mas É que para é. sair. é... Deixa o Maurício voltar e ouvir. Uhum. Maurício, tá nos ouvindo ou não? Ouve, Maurício. Ainda não? Manda um chat, às vezes ele tá. É, Consegue nos ouvir, Maurício? Agora? Ouve, não? Consegue ouvir, Maurício? Ó, Alô? agora sim. Alô? a gente ouve. Agora Não escutamos. escuto. Não. Entra e Será? sai de novo. Pô. Sai e entra de Será que novo. ele não clicou no mudo no Zoom, que às vezes o cara clica no Zoom? Agora estou escutando. Agora tá escutando? Fechou. Então É, tá. Fechou. Mas eu Mas desliguei lá no a tua computador. pergunta, a pergunta de vocês, ela faz sentido, tá? Mas pense assim, de alguma forma tem que ser praticado isso, para que quando venha o momento de ser natural, ele vai vir. Porque o que acontece? Se tu não tem o hábito de fazer isso, de trazer essa energia mais forte na tua fala, vai acontecer que a tua fala vai ser igual. Mesmo que seja um momento que seja de indignação, que tu quer trazer uma energia, que tu poderia trazer uma energia, tu vai falar da mesma maneira, porque tu te habituou a falar assim. Então, forçar uma fala agora, forçar a prática, é justamente só para que nós possamos reprogramar internamente, e dizer, não, quando tem um momento de indignação, quando é algo que tu pode trazer mais energia, que tu quer chamar atenção, que tu quer enfatizar um ponto, uma frase ou algo, tu pode elevar, pode trazer uma energia maior na tua fala, como eu acabei de falar, entendeu? Só que ela Uhum. fica natural. Então, tu vai fazer esses movimentos, essas mudanças, elas vão se tornando natural. Tu vai subir e daqui a pouco tu desce, e tu mantém o teu tom de voz, daqui a pouco tu sobe de novo, e depois tu desce. Isso vai se tornando natural na tua fala. Só exige um pouco de prática e autopercepção para quando não está acontecendo. Tá? Uhum. Nas aulas da mentoria do curso que eu criei, a gente justamente faz esse processo de práticas constante e um observando no outro para que justamente ajude. Cara, olha só, tu fez muito no curador, mas talvez tu precisa um pouquinho mais de energia ali do guerreiro para enfatizar. Traz um pouco de visionário, traz um pouco do bobo. Então, à medida que vocês forem praticando, observar isso, e um vai ajudando o outro nessa contribuição, entendeu? Mas é o tempo, cara, é a prática. Por isso que não faz sentido ler uma frase, como as frases que eu passei ali para vocês, não faz sentido, muitas vezes, o que vocês falaram, trazer um tom enérgico, mas quando está
está dentro de vocês, o uso dessa energia vai ser natural no momento certo. Sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Uhum. Eu senti mais dificuldade com o Luciano ali, né? Um dos pontos é não parecer, o guerreiro não parecer como se estivesse brabo, né? Como se estivesse brigando com alguém, né? Eu senti falta da câmera, eu tô sem a câmera hoje, né? Não consegui. Então, a expressão, como tu falou, a expressão Uhum. facial, né? A forma como a Ajuda. gente está se expressando, tanto o rosto Ajuda. quanto os nossas a mão, enfim, os nossos gestos que a gente faz em frente à câmera ou em frente às pessoas, eu acho que faz total diferença. Esse foi um Com ponto que eu certeza. senti dificuldade ali para até pedir desculpa pro Luciano, né? Porque na hora dali do guerreiro, a gente tenta falar, se empoderar, mas Sim. não sai às vezes como a forma como a gente quer, né? O conjunto contribui, com Uhum, certeza. O conjunto contribui. Mas assim, o guerreiro ele realmente é mais não é que ele é mais difícil. Ele sai muitas vezes na fala de vocês, tá? Mas o mais comum, talvez para nós, para muitos, seja um mestre, seja um curador, uhum, tá? Um visionário às vezes, mas um mestre ou curador, com certeza. Para mim, sim. o mais comum é o mestre, tá? Para mim também o Uhum. mestre é o mais comum. O Às vezes o guerreiro guerreiro até sai, mas às vezes sai da forma errada, né? Não sai como, também às vezes como deveria. pode acontecer, com certeza. Mas deixa eu trazer mais uns exemplos aqui para vocês verem algumas frases que pode ajudar, tá? Vamos lá. Deixa eu trazer uns exemplos. Ele pode contribuir. Então, vamos lá. Algumas frases. Peraí, primeiro, vamos trazer do curador. Tá? Algumas frases que eles vão trazer um entendimento de que é o arquétipo do curador. Então, vamos lá. Cada um lê uma frase aí. Escolhe uma frase aí. Vamos lá. Aproveitem que vocês estão aí. Não vou ler tudo. Vai lá, Tá. Adriano. Começa tu. Adriano. Aí, Adriano. Começa tu, Adriano. Tá. Tô vendo aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vejo, eu vejo a sua dor. Sua experiência é válida. Bom. Agora, a mesma frase. Tu não vai fazer guerreiro. Olha direto para a câmera, tá? Uhum. E faz uma postura mais aberta e diz: Eu vejo a tua dor. A sua experiência é válida. Tenta olhar para a câmera Uhum. e uma postura mais aberta. Vai de novo. Eu vejo a sua dor. Sua experiência é válida. Show de bola. Bem melhor. Tá. Próximo. Posso ir. Então vai lá. Minha intenção é te apoiar da melhor forma possível. Como eu posso te ajudar nesse momento? Boa. Como não tem câmera, não conseguimos ver sim. Sim, Mas tá sim, boa. tentei mexer, mas é difícil. Vai ser bom. Tá bom. Vamos lá, próximo. Vai Vamos lá, lá? Maurício. Ah, Luciano. Então vai lá, Luciano. Vai lá. Vamos, Pode ir, Luciano. Tá vamos, escolhendo? vamos, vamos respirar fundo juntos. Tudo bem sentir o que você está sentindo agora? Bom. Maurício, vai lá. Eu entendo o quanto isso é difícil para você. Eu estou aqui para te ouvir. Isso aí. Tinha mais fácil esse, Maurício. Agora vamos pro guerreiro, tá? Escolha uma frase. Pode começar, Luciana, agora. Vai lá.
Vamos Eu vou fazer direto o ao primeiro. ponto, Vai lá. Desculpa, ok? interrompi. Te interrompi. Vai lá, de novo. Vamos direto ao ponto. O objetivo é metas específicas. Não nos desviemos do foco. Luciano, aqui, meta específica. Por exemplo, vamos direto ao ponto. O objetivo é terminar até amanhã essa parede. Não Aham. vamos nos desviar desse ponto. Entendeu? Pra quem não sabe, o Luciano é um pintor de mão cheia aí, cara. Pô, Uhum. É. uma pena que ele não tá fazendo sorvete, cara, porque ele faz um sorvete que é melhor que o Montepelmo aqui. Pra quem não conhece o Montepelmo aqui. Vamos lá, Luciano. De novo, vamos direto ao ponto. O objetivo é, e aí define alguma coisa. Depois termina a frase. Aham. Vamos direto ao ponto. O objetivo é terminar essa parede até amanhã. Não nos desviemos do foco. Boa. Isso aí, agora sim sai um guerreiro aí. Né? Próximo, vamos lá. Posso ir? Vai lá. Deixa eu só pensar na resposta ali da. Acho que eu vou trocar aqui, peraí. Minha posição é clara. Não vamos tolerar essas atitudes. É hora de fazer diferente. Tá bom. Próximo. Eu vou, então. Vou lá. Vai lá. Chega de desculpas. É hora de resultados. Tá bom. Eu sei que o desafio é grande, mas nós temos força para superar isso juntos. Boa, senhores. Agora, olhem para a câmera e façam o seguinte, ó. Chega de desculpa. É hora de resultados. Ah, viram a diferença? Aham. Quando tu usa o gesto, tu usa as feições juntos, é o pacote completo. Sim. Tá? Então, quando... Mas, para começar, trazer energia, tá bom. Quando vocês forem praticar, eu sugiro, se vocês querem continuar praticando, gravem vídeos, façam... Enfim, não querem publicar, mas gravem só para vocês mesmos, para vocês observarem, justamente olhar e fazer alguns gestos, as feições que vocês estão usando no rosto, para ver se essa energia ela vem junto, não só da fala, mas também das feições. Tá? Senhores, aí a gente pode fazer uma transição também de um para outro. Então, por exemplo, vamos lá, transição guerreiro-curador. Temos um obstáculo enorme pela frente e precisamos de toda a nossa garra. Mas antes de avançarmos, eu quero que saibam que eu estou ciente da pressão e eu estou aqui para apoiar cada um de vocês. Dois tons diferentes, perceberam? Precisamos que você se posicione com clareza nesse assunto. Sei que pode ser desconfortável e quero que saiba que entendo a tua insegurança e eu estou disponível para que a gente possa conversar sobre isso. A gente começa num tom mais alto, mas depois a gente pode amenizar com o curador. Tá? Então, num parágrafo, a gente está usando esses dois juntos, partindo de um para outro. Tá? Pode ser que demore, por exemplo, eu percebi que o Maurício ele começou mais devagar, mas depois ele subiu. É natural, não tem problema de fazer isso. Tá? Tu pode começar o guerreiro, essa transição entre um e o outro, ela não precisa ser ali na hora. Pode começar ele mais devagar e, no final, trazer o arquétipo que a gente está trazendo. Ou começa com uma intenção,
com a energia mais alta, com uma intensidade maior, e aí tu vai reduzindo a intensidade. Então, esse período de transição, ele não precisa ser um corte de uma hora para outra. Ele pode demorar alguns segundos. Não tem problema. Fechou? Fechou. E aqui a gente tem a transição do curador do guerreiro. Alguém quer ler aí para nós? Esse é o último. Vamos lá. Aproveitem. Eu vejo a dificuldade e entendo a frustração que você está sentindo. Agora, com isso dito, precisamos focar na solução e definir os próximos passos com clareza. Bom, tu trouxe a energia do curador e tu trouxe a indignação que precisa ter um movimento, tá? Precisa ter um movimento. Então, lembrem, o guerreiro ele não é só trazer a energia, mas é também trazer um movimento, decisão, ir. E última frase. Posso tentar. Vamos ver aqui. Quero acolher sua dor e dizer que é normal passar por isso. Mas para avançarmos, é fundamental que você agora se levante e escolha dar o primeiro passo. Boa. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Isso aí, senhores. Então, encerramos por hoje a nossa aula. Tá? Valeu. Valeu mesmo pela presença de vocês. Eu vou compartilhar com cada um de vocês um formulário para vocês avaliarem essa aula e me ajudarem a melhorar ainda mais. Tá bom? Então, agradeço aí a presença de todos e a gente se mantém em contato. Beleza? Fechou. Valeu. Obrigado aí, Bom, Jonas. Show? obrigado. Obrigado Valeu. mesmo. Até mais. Boa Valeu. noite. Boa noite a Falou. todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.